Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Domcast, o seu podcast católico, onde a gente transforma realmente a fé e traz aqui para vocês momentos e histórias maravilhosas a serem contadas. E hoje não é diferente de tudo aquilo que a gente já viveu aqui dentro. Hoje a gente tem um bate-papo, uma conversa incrível que vocês precisam acompanhar, clicar no sininho para acompanhar mais histórias como essa. A gente tem muita novidade aqui. Então hoje a gente vai ter uma conversa profundamente emocionante, cheia de fé, esperança e amor. Filhos do coração, quando Deus gera uma família através da adoção. E para isso a gente traz uma convidada muito especial, Renata, esposa, mãe da Aline. É um prazer imenso ter essa história aqui com a gente. Rê, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer imenso para a gente aqui estar compartilhando este momento maravilhoso, né, com você. Então, a gente fala que cada pessoa que vem aqui participar com a gente é uma história linda, é uma história diferente. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Para mim ainda é novo, né? Toda essa questão de Sim. estúdio. Mas eu falei que um dia ainda é dar um testemunho para todo mundo. E eu acho que esse é o canal. Não, e eu tenho certeza que assim, esse testemunho vai tocar o coração de muita gente, que às vezes já passou ou passa pela mesma situação, né, que você já teve, e talvez aqui seja o caminho de ter uma porta da esperança para essas famílias, né? Então, a gente sempre aqui busca procurar tantas almas, tantos corações, né, para levar um pouco de conforto ou até de esperança para essas pessoas, né? E eu acho que a sua história aqui para a gente vai ser maravilhosa. E antes de tudo, né, conta um pouquinho, quem é a Renata? Ou quem foi a Renata? A Renata, ela é filha de uma família tradicional, católica, filha de baiano com paulista, casa muito cheia, família muito reunida na mesa. Todas aquelas coisas que a gente fala que hoje é tão difícil, eu fui criada e sou criada assim, né? Todos eles estão vivos, meus pais são vivos. Graças a Deus. Eu sou de Guarulhos, né? Desde quando eu nasci, eu moro lá, tenho a minha residência, fiz a minha vida lá. Sou da mesma paróquia desde os meus 6 anos de idade. Nossa! Então, foi de lá que eu conheci Cristo, foi lá que a gente tomou as broncas de catequese, foi lá que eu fugi, voltei muitas vezes, né? Mas foi lá que eu me constituí como família católica, né? Nossa, que legal. E seus pais sempre tiveram essa tradição católica, assim? O pai sempre não, né? Mas a mãe, sim. O pai é sempre o pai, né? É sempre o pai, é. A minha mãe foi sempre muito atuante, né? Legal. Em missa, e ela obrigava mesmo, tem que sentar na missa, ficar quieta. E aí, as inscrições, quando foi oportuno, eu fiz tudo no período correto. Eu fiz catequese no período, eu fiz crisma no período, que legal. né? E sempre vivenciando tudo aquilo, né? Quermesse. Minha mãe não era de trabalhar muito em pastoral, até porque ela não tinha muito tempo. Mas ela sempre nos envolveu em todas as ações da igreja, né? Nossa. Então, como a minha infância foi toda lá, né? Sim. Era missa, catequese, broncas, né? Na época, a gente tinha até carteirinha de catequese. Não podia nem faltar. E aí, eu fui vivendo nesse ciclo aí, desde a minha infância. Aquela carteirinha de registro, né? De Ela registro realmente está aqui, né? É isso, Hoje é o cartão de ponto, né? Na época era o Padre Lauro, menino. Eu fiquei... Quando a gente fazia a catequese, as reuniões de pais também eram muito divulgadas, né? Era quase que obrigatório o pai ir. Sim. Meu pai não ia, minha mãe ficava brava, então ia minha mãe sozinha. Mas, assim, a gente sempre teve esse ciclo de oração dentro de casa. Que né? legal. E Rê, como que funcionava a vida? Você tem mais irmãos? Tenho uma irmã. Ah, tem uma irmã? Tem a Roberta, ela é mais nova que eu. Ela fugiu um pouco da igreja, mais que eu. Mas, assim, a gente teve todo esse carisma e familiar. Essa questão de mesa, era sempre muito... Ah, vocês tinham aquela tradição católica Sim. mesmo de ir ali, vamos sentar na mesa, Só vamos podia almoçar na mesa. rezar e vamos... É,
Que e legal. almoçar em mesa. Que legal. A mesa, para mim, é uma coisa muito importante, até por conta dessa criação, né? Sim. Almoço, café, nunca... A gente não teve essa distinção de ir para sofá, nunca. Era na mesa, e todo mundo, né? Nossa. O pai não podia estar no almoço, a mãe não podia estar no almoço, que minha mãe trabalhava de dia, e meu pai trabalhava de noite. Então, a gente almoçava com ele na mesa e jantava com ela. Então, Ai, que legal. Mas sempre tinha um dos dois ali. sim. Que memória afetiva gostosa de ter, assim, né? De você lembrar aquele momento em família, né? Porque hoje em dia é muito difícil, né? Quando a gente olha algumas famílias por aí, né? Por essa correria do dia a dia, né? De ter que trabalhar e às vezes até muitos filhos terem que ficar em casa, né? Eles acabam fazendo sozinho isso e não gera tanto essas, vou dizer regras, né? Mas essas memórias afetivas de vamos sentar na mesa, vamos comer, né? Vamos... Eu acho que é muito importante. Eu sou da educação, né? Então, eu trago algumas questões dessas memórias afetivas e buscar isso na criança você não encontra mais. Sim. Você encontra outras memórias. É lógico que com o tempo muda muita coisa. Sim. Mas essas memórias, elas trazem a afetividade familiar. E a gente quer cobrar tanto, né? Vamos voltar a esse amor familiar, essas coisas. E, às vezes, uma coisa tão pequena se torna muito importante. Então, era muito importante a mesa. Final de semana, visita de família, prima, era muita gente, né? Sempre envolto da mesa. As crianças sentavam numa mesa, às vezes montada no chão, para todo mundo junto em círculo, para se olharem. E a mesa posta sempre para os adultos. Então, era sempre na mesa. Gente, é maravilhoso quando a gente fala a tradição da família católica, né? Então, assim, é um grande exemplo isso que você está trazendo, porque né, que tenhamos muito mais famílias assim, né? Com essa tradição de... Eu falo assim, que o nosso dia a dia consome muito, mas se a gente conseguir, dentro desse dia a dia, ter esse momento, não precisa ser todo dia, porque a gente sabe da realidade de cada um, hoje é bem diferente, né? Mas aos finais de semana, que isso vire uma tradição, que isso vire uma obrigação. Sim. Porque foi através da obrigação. Eu, muitas vezes, queria assistir Chaves no sofá e nunca pude, né? Sim. Então, assim, às vezes a gente precisa ter ela como concepção para criar essas memórias depois. Não, e isso é maravilhoso. E é quando a gente olha até essa parte da sua infância, né? Você sempre gostava, né? Você tinha essa tradição dentro da família de ir para missa, né? De fazer catequese, crisma. E você gostava? Olha, a gente fala... A catequese, sim. A catequese era legal porque era muita criança, né? Na paróquia, naquela época, tinha muitas crianças. Então, era um momento que você tinha ali de interagir, de conversar, de ter outras crianças participativas. Mas depois da catequese, aí ela se torna um pouco mais difícil, porque vem a adolescência, a escola te oferece outras coisas, né? Outros grupos, né? Você cria outras identidades, porque é aquele momento. E aí, o crisma já foi mais pesado. O crisma, a gente sempre queria dar uma fugida. Nas obrigações de tradição pascual, tudo, a gente dava um jeitinho de não ir, porque tinha outras coisas que o mundo oferecia e a gente queria estar junto, né? Sim. E aí, quando você olha, assim, eu gosto sempre de perguntar, em todos os episódios, eu acho que é uma pergunta que eu amo fazer, né? Porque eu acho que é através disso que a gente começa a ver como a gente foi moldado com o passar do tempo, né? Quando você lembra um momento marcante na sua vida, né? Nessa época de catequese, de crisma, que você fala, nossa, ali eu acho que foi um momento que realmente eu me senti conectada com Deus. Você tem essa memória de algum momento que você fala, nossa, ali na minha infância, esse acho que foi um momento chave? Na infância foi a comunhão. A minha paróquia, ela tem uma cruz muito grande, tem um Jesus crucificado muito gigante. E parecia que toda vez que eu ia para a catequese, ele estava olhando para mim. Então, eu não podia faltar, eu tinha que ser boa. Eu olhava para aquela cruz da Santo Antônio do Gupuúva como se fosse uma obrigatoriedade minha de ser boa. Sim. Então, toda vez que a gente trazia lá o conhecimento da Bíblia, que a catequese se juntava muito na igreja, né? Os vários grupos. E eu achava que, se eu não fosse boa, ele estava olhando para mim. Então, todo momento que eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer?
A infância foi marcada para mim pela cruz do altar, que até hoje ela permanece lá do mesmo jeito. Nitidamente a gente viu o temor a Deus aí, né? Então tudo que a gente concebeu como criança e o dia da primeira comunhão, para mim, foi muito importante, porque eu olhei para ela e parecia que ele estava sorrindo e ele nunca se mexeu, né? Sim. Então, eu tenho essas lembranças sempre da cruz grande como uma cobrança em ser boa. Se eu estou ali, eu tinha que ser boa. Que profundo, né? Porque, gente, se todo mundo tivesse essa mesma percepção, a gente ia falar... Ia ser tudo diferente. Eu não sei se é porque a mãe sempre falava, ele tá vendo. E essa frase, ele tá vendo, ele tá vendo. E a cruz é muito grande no altar lá, Sim. né? Quando a gente é criança, você olhava ela de cima, assim, e aquilo me marcava. Então, toda vez que eu tava lá, eu ficava preocupada. Meu Deus, eu colei numa prova, ou coisas de infância. Parecia que ele tava me olhando e me cobrando, Sim. né? Eu falo hoje para minha filha que, olha lá, ele sabe tudo, hein? E aí eu tento passar isso, mas de uma maneira mais suave, porque eu tinha medo até, né? E ela não, ela olha para mim, mas mãe, ele não tá olhando, ele tá olhando para você. Acredite, tá assim, né? Tá assim. E eu acho que aí já traz um pouco da evangelização também para ela conhecer, mas não, e o bom disso é que assim, da mesma forma que ficou marcado para você, né? Você fala com carinho nos olhos de lembrar desse momento, né? Então eu imagino ela lá na frente, né? Claro, se um dia a gente tiver a oportunidade de colocar ela aqui no podcast e falar, eu tenho certeza que esse momento ela vai trazer também com muito carinho, né? De ter essa lembrança, né? Então, ou seja, são coisas que nos marcam na vida e a gente leva isso com maior respeito, acho que para nossa vida inteira, né? E aí quando a gente olha até essa parte, né, que você tem esse momento, nessa lembrança. Você chegava a participar de algum grupo de jovem nessa fase, alguma coisa assim ou não? Aí era a infância. O grupo de jovem ele veio marcado na perseverança, né? Que a gente teve um pré-catequese por conta da idade. Sim. E aí a perseverança ela veio trazendo para o grupo de jovem, que aí foi um viés assim de querer estar e não estar. Sim. Né? Que aí você começa a querer conhecer salões de dança, a querer estar com um grupo diferenciado da igreja, né? Que era o da escola na época. E conciliar tudo isso é muito difícil. Sim. Eu acho que a adolescência é a parte mais difícil. Sim. E como que foi sua adolescência? Assim? Você teve esse momento de... Vou dizer de abandono da igreja, porque realmente, assim, quando a gente olha o mundo, ele nos proporciona outras coisas, né? E aí a gente acaba se afastando muito das coisas de Deus, né? Hoje eu entendo que é super normal, porque acho que é um momento de descoberta, né? É quando você começa a criar asas e você quer sair um pouquinho e tal. Como que foi isso para você? Então, eu tive, sim. Quando comecei a fazer o Crisma foi um divisor de água, né? Porque eu tinha que aceitar novamente Cristo, confirmar a presença de Cristo na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu não queria estar ali. Porque era um horário de 4 horas da tarde num sábado, o horário que todo mundo está se arrumando para sair, para fazer alguma coisa. Então, para mim, foi muito duvidoso querer continuar ou não. Sim. Mas também tem a mãe, né? Tava ali, né? Você quer ir? Então faça a sua obrigação. Sempre foi assim. Sim. Mas foi um período que eu não tive pastoral. Eu saí de todas as pastorais que eu podia ajudar. Eu fiz o Crisma e ali eu permanecia nas missas. Sim. A missa era a obrigatoriedade da mãe. Você então quer... Você tem que ir. Você pode fazer qualquer coisa, mas na missa você tem que ir. Você quer sair? Então você vai na missa, senão você vai ficar em casa. E aí a gente... É uma barganha, né? Eu falava que era uma barganha. Mas você sentia isso uma cobrança? Alguns momentos... Depende, né? Eu acho que o hormonal... Do que eu tinha pro dia, né? do adolescente, né? Tinha vezes que não. Tinha vezes que eu falava, não, é uma obrigação mesmo, espiritual. Sim. Eu tenho que ter um lado... Tinha outros que falavam assim, mas eu não quero ir, né? Tinha vezes que a missa se tornava vazia dentro de mim. E os cantos não tocavam. E teve esse período, Sim. Teve. Mas nunca teve um abandono total, né? Teve um afastamento dos trabalhos da igreja. Entendi. Mas a missa, ela permanecia, né? Os preceitos de casa permanecia. O que me fez continuar e, às vezes, modificar? As responsabilidades que o meu padre começou a me dar. Nossa. Eu me senti protagonista de um movimento, né? Entendi.
quando veio o primeiro EJC da igreja, que eu fui participante, eu não queria fazer, porque eu fiquei, meu Deus, ficar o final de semana inteiro na igreja. E era um final de semana muito importante na questão da escola. E eu fui. Na hora que a gente passa pelo EJC, ele também te deixa uma marca. Nossa. Ele te deixa uma escolha. É como se você chegasse ou direita ou esquerda, e aí agora você é com você. Agora é contigo, né? Eu fiz o EJC e eu achei que ali morria o EJC. E aí, quando começaram as ligações, você precisa estar em tal reunião, você... E essa responsabilidade de ter reunião, de dar o testemunho do próprio EJC, eu nunca falei em público naquela época. E eu era bem gordinha, então eu era introvertida, tinha algumas questões também de adolescente. Sim. Foi a igreja que começou a me despertar para isso. Nossa, então, ou seja, teve todo esse trabalho, né, quando você faz esse encontro, né, com Cristo ali, e aí o pós-encontro, né, que eu acho que o pós-encontro é o que mexe, né? Não é o encontro no dia, né? Apesar de ele expandir sua cabeça, mas... É o direcionamento que ele vai te dar. Sim. Eu sempre falei muito, né? Então, você vai fazer isso, você já encontrou, você já fez, eu preciso de ajuda para isso, o teatro. E aí você vai se envolvendo, quando você vê, você se sente importante naquele lugar. Sim. E o que eu percebo hoje é que os jovens não têm muito sentido. E quando você traz ele nessa realidade, você expande, né? Um ano é você, o outro é outro, e você expande, você vai querer dar o seu melhor, porque ali alguém está te ouvindo. Sim. E você sabe que você fala uma coisa muito interessante, assim, porque me vem aqui em memória agora, principalmente os jovens, né, da paróquia que eu frequento, e realmente, assim, se você não coloca alguma coisa que traga sentido, você não segura ninguém. Não. É muito difícil de você atrair e trazer esses jovens para ficar preso ali. Não é preso, né? Mas, assim, colocar um sentido e um rumo para a vida, né? Mostrando que, assim, você tem muita coisa no mundo, mas isso aqui é importante, né? Eu falo assim, ele tem que se tornar protagonista da fé. Sim. Se ele não puder ser ele de alguma maneira para trazer os outros, você potencializar... E é isso em toda a vida, né? Sim. O jovem dentro de casa também. Se você não der uma função para que ele seja ele, você não consegue. Não consegue, né? Não consegue. E, gente, é uma tarefa tão difícil. Quando a gente pensa em jovens, né? Eu fui coordenador dos jovens na paróquia, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade de ter um grupo grande de jovens, né? Então, assim, a gente tinha 100 jovens, né? Mas você fala assim, que frequenta mesmo, acho que uns 50 a gente tinha. Então, assim, mas eu falo, graças a Deus que a gente tinha esses 50 jovens, né? O tempo passou, eles amadureceram de uma certa forma, né? Alguns, né? Às vezes continua lá, mas a maioria acabou saindo, né? Sim. E quando a gente fala nisso, assim, se a gente não tem nenhum sentido hoje para tocar no jovem, né? Para que a gente possa conduzir ele, eu acho que fica mais difícil até ter essa aproximação, né? Eu falo assim, o grupo da igreja, ele precisa ser, primeiro de tudo, acolhedor. Sim, importante. O acolhimento nessa nova geração, Sim. desses novos problemas psíquicos que apareceram diante de Covid, de outras questões. Sim, exato. Ela transformou. A gente não é mais aquele jovem de antes, que de medo de cruz, de altar. Né? A gente é um jovem que busca aquela cruz. Sim, sim. Que, de uma certa forma, eu falo que, assim... hoje eu vou falar, claro, é muito ruim por tantas vidas que a gente perdeu, né? Mas, assim, a pandemia em si, né? Para essa nossa geração, claro, houve outras, mas acho que a nossa geração agora, ela sentiu muito forte o que foi essa pandemia, né? Com tantas pessoas conhecidas, tantas vidas perdidas em si. Mas uma coisa é clara, o quanto isso trouxe as pessoas para crerem, né? Para ter uma fé, para seguir uma religião, né? Até porque tudo era muito novo e a única coisa que a gente podia acreditar é na fé, né? Exato, exato. É na fé. E graças a Deus, né? E graças a Deus. Eu falo que é um divisor também, né? Exato. A gente passa por muitas transformações. Sim, sim. Não, e muito, assim, a gente muda muito com isso, né? E aí, quando a gente pegando esse gancho até da sua adolescência, né? A Crisma, né? O EJC, que a gente começa a ver isso. Como que foi essa questão que
direcionava você para o seu futuro, né? O seu futuro hoje, né? Você tinha um sonho de casar, sonho de ter filho, como era isso? O grupo mesmo de jovem, a gente tenta trazer outros jovens. Então, eu falava que era uma fábrica. Sim. Porque passam por a gente muitas pessoas. Muitas pessoas, exato. E algumas seguem a profissão, outra não. Sim. A busca era para manter os carismas da igreja, né? A gente traz isso. Sim. Mas a gente é jovem, nós saímos, encontramos pessoas do mundo, como falam, né? E aí tem aquela coisa de querer trazer para a nossa realidade, né? Sim. Hoje eu vejo que é diferente. Eu conheci outras pessoas que não eram da igreja e que eu consegui trazer para a igreja. Olha, é aqui, domingo eu tô aqui, mas eu tenho um amigo que a gente tinha um relacionamento, um carisma a mais. E ele acabou indo conhecer a minha igreja, ele era evangélico, e aí ele começou a ir para o EJC, tocou violão lá. Então, a gente tenta... quando você acredita, quando você faz parte, quando isso faz parte da sua vida, você é convencente do outro. É igual produto. Sim. Se você domina o produto, você vende. Você vende, exato. Né? Se você realmente acredita naquilo, você vende. E o jovem, na minha época, a gente vivenciava aquilo. Tinha muita coisa para jovem, né? A gente tinha... A própria Diocese de Guarulhos, ela tinha uns encontros grandes, que a gente ia... Eu lembro até hoje de faixa marcada, JC... E é uma diocese muito grande, né? Ela tinha muito dessas coisas. Então, quando você acreditava naquilo, você trazia quem você quisesse, vendia o produto. Sim. Né? Hoje, o jovem, ele é transitório. Então, ele passa por... Que nem a minha igreja, no período do EJC, é lotado. Nossa. É lotado de gente, porque vem gente trabalhar, vem gente de outros JC. Então, eles se envolvem, eles acendem tudo aquilo de novo. Aonde está o desafio e o nó? O continuar. Porque a gente não tem muito a oferecer também. A igreja tem tantas outras assistencialismo, outras pastorais. Todas precisam de um direcionamento. Sim. Mas não dá para focar numa só. Sim. E esse não focar numa só é meio complicado também. Sim. Porque o jovem, ele é momentâneo, ele vem, mas e quando vem um problema, ele foge. É aquele fogo de momento, né? Isso. A chama tá apagando, opa, vou para outro lugar para dar um plus a mais, né? É isso. E aí eu vejo hoje é totalmente diferente. Hoje o JC, ele vem de outras igrejas, outras jovens, junta todo mundo e aí faz aquele boom. Aí você vende o produto. Sim. Mas na continuidade, nós temos os problemas pastorais, sociais e tudo mais. E eu acho que em todas as igrejas a gente encontra o mesmo problema. A gente precisa desmistificar isso. Eu falo pro meu padre, o padre Edson, eu falo, padre, eu não sei aonde. Sim. Mas alguma coisa em questão de protagonismo. Sim. O jovem, ele precisa estar ciente, participativo. E para isso a gente também precisa de pessoas para apresentar, né? Sim. E quando você pegou toda essa parte, né, do EJC ali, toda essa transição de jovens, né, porque é o que você falou, são muitos, então é muita gente que passa por ali, né, e assim, cada ano a gente vê que são pessoas diferentes, continuam sendo muitas, né, você sempre se manteve junto com o pessoal do grupo, assim, ou não? Chegou um momento que você falou, não, agora... Meu momento aqui pro EJC já deu, agora eu vou mudar um pouquinho para outra coisa. Mudei. A gente muda. Até porque, né, a gente é uma sociedade, as ideias não batem, aí o outro fala que é dono daquele grupo, aí sempre tem, todo grupo tem. Mas, assim, eu não sei, eu não sei se foi o laço pastoral, né? O meu padre era um padre muito tradicional, na época da minha adolescência, e ele era muito rígido. Então, a cobrança era assim, ó, você vai, mas você volta. Você tem responsabilidade aqui. Então, quando ele encontrava você, aonde fosse, ele ia te cobrar. Sim. E aquilo eu nunca trouxe como sei lá, como uma cobrança, assim, ruim. Ruim. Eu achava que, assim, eu tô fazendo falta. Sim. Porque ele me chamava pelo nome, né? O nome é muito importante. Dá diferença, né? Dá diferença. Ele me chamava pelo nome. Ele encontrava a minha mãe, ele chamava pelo nome. Nossa. Cadê a Renata que não está aqui no teatro de tal ano que eu não participei? Então, assim, eu acho que pode passar o tempo. Se a gente conseguir enxergar o outro,
ele vai voltar. Vai voltar. Ele vai voltar. E nessa época, Rê, você... né, por mais que tinha... A gente entende que assim, tem esses chamados pra gente ir, por mais que o padre tá ali, né? E que bom que é um padre que sempre acompanha muito de perto, né? Então acho que isso faz total diferença na nossa vida, né? Porque assim, ele lembra a gente diariamente da importância da fé, da importância da gente estar dentro da igreja, né? Então isso te acaba fazendo que você crie mais laço ainda dentro da igreja, né? Por mais que você não tá num grupo, mas você vai para outro e você começa, né, fazer isso. E aí quando a gente olha, né, a gente passou ali pela sua infância, né, a sua juventude dentro desses grupos. E como foi quando você começou a chegar na vida adulta? Porque aí você começa com outras responsabilidades, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, né? Então, é um outro período desafiador, né? Que assim, você precisa colocar isso na sua rotina também, né? Como que foi esse processo de transição? Então, aí eu vou falar da família, né? Porque eu sempre foco a família, porque a família foi muito importante para me constituir como pessoa. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com 14 anos. Eu já tinha o meu primeiro registro com 14 anos. Nossa, cedo. Então, trabalhar para mim sempre existiu. E a responsabilidade também. Né? Desde o meu primeiro pagamento, eu tinha que dar uma parte de uma conta em casa. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, mas a gente sempre foi muito humilde e a gente se dividia. Minha irmã também. Todo mundo ajuda. Todo mundo. Então, o primeiro emprego, você já tinha que separar aquela parte. Tanto a do dízimo, que a gente constituía da minha mãe, porque nós não tínhamos dízimo. Mas a minha mãe tinha o dízimo e ela falava, olha, tem um dízimo, você vai dar o quê? Ela não chegava a corrigir, até porque minha mãe faltava entendimento dos 10%, essas questões. Mas você tem que dar algum dinheiro pro dízimo. O meu envelope tem que ser dia 10. Nossa. Né? Então, a gente sempre tinha essas cobranças. Eu falo que não eram cobranças. Esses ensinamentos que trouxeram essas responsabilidades pra gente. Então, a questão de trabalho, a gente sempre foi muito responsável. Tanto eu como minha irmã. Minha mãe, assim, como constituição de personalidade, a gente sempre foi trabalhar, pagar as contas em dias e aí depois você podia fazer o que você quisesse. Sim. E o trabalhar, você tem um cansaço, um cansaço que você tem que expor, você tem outros problemas, né? Sim. Você tem as questões de ser menos, né? As pessoas te fazerem menos. E, principalmente nos trabalhos mais simples. Eu passei por diversas funções aí. Eu já fui desde office girl a porteiro de prédio. Caramba! Então, assim, essa constituição de grupos, se você não tiver a fé, você não se mantém. Sim. Né? Então, se você sente que Deus está ali do seu lado, você consegue. Senão, você não consegue. Então, onde você vai buscar Deus? Né? Eu lembro que teve nessa transição aí, acho que meus 20 e poucos anos, e eu sempre fui muito gordinha, então não tinha essa iniciação de namoro, de tudo, é muito difícil para mim. E eu já estava com meus 24, 25 anos, e aí eu fui numa confissão, e eu lembro que eu falei pro padre assim, eu acho que eu não vou casar. Eu queria passar pelo matrimônio, mas eu já tô velha, não arrumo namorada, não sei o que. Eu quero tanto essa vocação, mas será que é para mim, né? E ele falou assim, olha, tá tudo escrito. Né? Se você não confiar, você vai ficar aí encontrando um monte de pessoas ruins, vai passar... E isso a gente vai trazendo, né? As falas e o convívio da onde você está é muito importante para te constituir. Então, eu saía com as amigas que a gente falava que eram as piriguetes, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha um temor dentro de você que não fazia parte. Não era condizente com aquilo que você estava fazendo, isso, né? Então, você não consegue estar dentro desse grupo, porque você tem um chamado maior. E quando você sente, assim, que você fala, né, esse chamado. Então, ou seja, quando a gente olha, por mais que tinha os rolezinhos, né, vai sair para lá, vai sair para cá, né, e você passa a ter esse temor, né, que a gente fala, nossa, eu acho que isso daqui desagradaria a Deus, né? Então, ou seja, você já começa a ter uma vida mais regrada, se policiar mais. Você seleta, né? você começa a ser mais seleta. Mais seleta, né? Então, ou seja, você deixa um pouco de ir, né? Para esses lugares, assim, claro, você vai evitar, vai selecionar a dedo ali os lugares que você vai frequentar.
E aí, quando a gente olha isso, né? Que a gente... você mencionou essa dificuldade o medo de talvez ter ali o matrimônio, né? Você fala assim, não sei se eu vou casar, gostaria e tal. Como que foi isso? Como que foi essa transição? Eu te pergunto isso porque você fala assim, se você começa a ser mais seleta, às vezes a gente fala assim, o público-alvo que eu vou atingir pra tentar achar um marido, achar um namorado, ele vai ser menor. Menina, não né? achei meu marido na igreja, não. Não, ó, o seleta que eu digo, assim, você sabe que tá fazendo errado. Sim. Mesmo que você faça, que você vai, você sabe, Uhum. né? E nesse período, eu comecei a buscar as coisas. Eu nunca pude pagar numa faculdade, né? Então, eu saí do ensino médio, para mim foi muito difícil, porque todo mundo fazia faculdade, era muito caro, não tinha Sim. tantas opções de bolsa. E eu não conseguia. Então, eu comecei a buscar algo o que eu podia fazer, né? E eu descobri a ETEC. Uhum. Foi onde eu consegui dar o meu primeiro passo. Eu passei na Legal. ETEC, depois de 2 vezes ser negada. Então, tudo é muito difícil também. Sim. E a persistência ajuda. E eu fiz a ETEC. A ETEC, ela me deu o impulso para eu querer estudar. Eu queria mais. E eu queria uma faculdade pública. Eu queria mais. E aí, a gente não é constituída para estudar. Né? Escola pública não é constituída para você dar continuidade. Então, você começa a procurar grupos. Sim. E eu descobri um grupo que era dentro da Igreja da Sé, que era afrodescendente para universitário. Era cursinho universitário para afrodescendente dentro da Igreja das Almas, na Armênia. Nossa! Aí eu falei, mas como que vou estudar lá? É de graça, mas você tem que ter algumas coisas para você fazer. Tem um pré-requisito. Realmente, né? era no salão da igreja. Eram todos professores voluntários de várias faculdades gratuitas. E eles davam esse cursinho e lutavam para você ter alguma bolsa. E esses cursinhos, você tinha que trazer a comida que você ia fazer, porque era o dia inteiro. Caraca! Então, você entrava na igreja, você entrava lá sábado, 8 horas da manhã, e saía 5 horas da tarde. Esse cursinho ainda existe, tá? E aí, a gente trazia os alimentos. Umas pessoas da igreja se revezavam para cozinhar para você lá. Nossa! Então, era almoço comunitário. E tudo envolto da igreja, né? Sim. Então, assim, eu fui buscar um cursinho gratuito porque eu não conseguia pagar o Objetivo e esses outros. Deus fala, não vai ser fora não, vai ser aqui. E aí Venha. eu descobri esse cursinho e eu frequentei a Igreja das Almas durante 6 meses. E aí você vai divulgando. Sim. Foi lá que eu conheci meu marido. Nossa, no cursinho. Verdadeiramente. Porque ele era do meu bairro, a gente tinha uma amizade, mas ele foi para saber deste cursinho. Também negro, não conseguia estudar, era mais difícil. E aí ele falou para mim assim, eu preciso conhecer esse cursinho. E a gente dividia a gasolina de um amigo para levar todo mundo. Que legal. E a gente começou a fazer esse percurso. O percurso de vencer por um objetivo. Tudo em volta da igreja. Então, o almoço, quando você saía de lá, você estava dentro da igreja, você ia ler os nomes que tinha lá na parede. As pessoas que faziam o almoço, elas faziam com muito carinho, elas faziam a oração. E todas as pessoas do cursinho, nem todas eram católica, porque era aberto. O cursinho só foi mesmo, ele foi designado para a igreja, porque eles tinham espaço e eles tinham essas colaborações. Sim. E através do cursinho, o meu esposo conseguiu a faculdade. Olha, que legal. E eu ainda fiquei patinando um pouquinho, mas logo a gente se achou. Mas, assim, no domingo, quando você ficava no sábado e no domingo era sábado e domingo, uma vez por mês. No domingo, você tinha que ir depois da missa. Então, ou você entrava mais cedo e assistia a missa, e depois ia pro cursinho. Sim. Então, tudo estava ali. Já tava, tinha uma conexão, né? Pra você não deixar de cumprir ali, né? A igreja, ela tem muita coisa. É que a gente não consegue divulgar. Trabalhar isso. Porque a gente vem só da concepção da missa. Mas é muito mais além. E é uma coisa que, assim, parece que se tornou... Eu vou dizer que comum, né? Que a pessoa fala assim, quando a gente vai olhar a igreja, só missa. Não, gente, tem tanta coisa que vocês nem imaginam o que a igreja tem, né? Desde tantas assistências que a gente tem, desde movimentos que a gente tem dentro da igreja, e as pessoas só assimilam a missa, né? Eu acho que é o que acontece. Não é importante. Eu acho que aí está o nó dos nossos jovens. É. A gente não consegue expandir para outras coisas, porque a gente não consegue trabalhar essas outras coisas que a igreja tinha. Porque também tinha muitos membros mais ativos, né? Sim. Hoje a gente
tem uma redução de Uma trabalho redução aí muito grande, muito né? grande. Mas olha como é importante. Sim. E aí que é essa parte, né? Daí você conheceu o seu esposo, né? Como que foi isso pra você, com toda essa história que você me contou, né? Desse apego e dessa tradição familiar, né? Você já estava preparada, né? Né? Vocês só namoravam, depois vocês veio o É, casamento, né? eu apresentei a igreja novamente, ele era católico, mas Aham. era também, saiu da juventude e não quis mais saber da igreja, né? Sim. E eu fazia parte do grupo de jovens, Uhum. né? Junto com uma galera aí até hoje da igreja. E aí ele veio conhecer, porque nos domingos eu não podia sair com ele à tarde. Eu tinha um encontro de jovens, o jovens, grupo né? jovem, tinha a catequese de jovem, e a gente veio trazendo isso, tinha... E aí ele foi conhecer. E acabamos juntos trabalhando e constituindo uma grande família. Nós ficamos 4 anos namorando, 2 anos noivo, fiz o Nossa. noivado na igreja, fiz tudo direitinho. E a gente casou em 2006, Caramba! Olha aí, 20 anos, gente. com todas as... Tudo do Tudo tinha jeito que a gente sonhou. direito. Que legal. Né? O que meu legal. casamento, o salão foi projetado, foi de amigos que alugaram. Nossa. A festa foi feita pela família que foi a Família, igreja. A decoração foi tudo assim. Eu não tive gastos de contratação que hoje as pessoas Sim, existem, uhum. não. Mas eu tive todos os sonhos. Eu tive noiva, eu tive quase 600 pessoas no meu casamento, porque a gente Meu era muito Deus. conhecido na igreja. A gente convidou todo mundo participou. Nossa, gente. Foi assim um O evento. casamento do ano, né? Foi um evento. Foi um evento. Eu falo que foi um evento. Nossa, gente. Foi um evento, assim, muito, muito importante. Sim. E com a participação da maior família, que foi a igreja. Sim. E quando você olha, né, quando a gente fala realmente um evento, né, 600 pessoas é muita gente, o que você acha que, reunindo essa família, né, essa comunidade da igreja, né, testemunhando esse momento que para muitos, né, é um momento muito importante da vida, porque é um salto que você dá na sua vida, né, quando você tem o sacramento ali do matrimônio, né? O que você traz hoje, talvez em uma frase assim, que você fala, nossa, eu levo isso aqui pra vida porque eu vi naquele momento Cristo agindo assim de forma, né, esplendorosa, porque ele chancelava ali a família. Eu acho que a frase que mais completa esse meu período é: a família é o que o coração escolhe. A sua família é o que o seu coração escolhe. Sim. E o que eu escolhi foi a igreja. Sim. E olha que lindo, né? Porque você olha esse momento, né, que às vezes eu me arrepio de lembrar assim, né? Eu lembro do meu casamento, né? E assim, foi no meio de uma pandemia, né? A gente não... Todo sonho que a gente tinha, né, assim, de festa, dessas coisas e tal, a gente não teve a oportunidade de ter, né? Então, a gente não teve festa, não teve nada, né? Com a graça de Deus, um padre cedeu a igreja pra gente poder fazer o casamento de máscara, no meio de uma quaresma, né? Então, hoje eu olho assim, eu falo, eu acho que tinha que ser do jeito que Deus queria, né? E não é do jeito que a gente queria, né? E quando você olha, né, e você conta essa história, assim, me vem imagem do seu casamento na minha mente, porque eu falo, gente, que magnífico deve ter sido, né? Nós projetamos algo muito simples e muito pequeno. Tanto é que a gente foi marcar o casamento em julho para casar em novembro. Sim. A gente falou assim, não deu, não vamos criar festa, não vai ser isso. E em 5 meses foi uma proporção, assim, eu vivenciei coisas que eu jamais imaginaria. Acredito. E todas com a participação de famílias, biológica, nossa, e a igreja. A igreja, para mim, foi muito importante. Porque nem a decoração a gente... Teve que se preocupar. Teve que se preocupar. Você sabe de uma coisa, uma grande amiga nossa, né, da família, eu lembro exatamente uma coisa, assim, uma frase que me marca toda vez que alguém me fala de casamento, né, e tem esse sacramento dentro da igreja. Ela falou, a gente falou um dia pra ela, falou assim, a gente quer convidar você para ser madrinha, né, do nosso casamento e tal, né, e a gente sempre com aquele receio, né, porque assim, casar, é o que você falou, é sempre um grande evento, né. Grande evento. E ela chegou pra gente, ela falou assim, foi exatamente essa palavra e eu guardo no meu coração até hoje. Ela falou assim, quando você deseja e tem um interesse de casar perante a igreja, só vai que Deus ajuda. Tudo.
É verdade. Você não precisa se preocupar com nada, com nada. Eu tenho grandes milagres na minha vida que começaram dentro do meu casamento, né? No processo de querer se casar. Então, assim, olha que maravilhoso que Deus agiu na sua vida, né? Não, eu tive o carinho de cada Sim. senhora, de cada adulto, de cada jovem que Sim. pôde proporcionar o melhor dele para nós. Uhum. Eu não tive dia da noiva, eu não tive nada dessas coisas. Eu tive um vestido, que era o meu sonho, e eu tive um cabeleireiro da esquina da minha casa que prendeu meu cabelo, né? Mas, assim, era 3 horas da tarde, eu ia casar às 6h30, eu estava no salão com todo mundo ajudando a decorar, sabe? Colocar mesinha, colocar... E foi uma festa incrível, que acabou 4 horas da manhã. E que bênção, né? E só, assim, foi incrível. Eu não sei te dizer a proporção que tomou, mas foi abençoado. E aí, quando a gente olha... porque quando a gente casa, a gente constitui uma grande família. Uma grande família. E principalmente, assim, aquelas pessoas que fizeram parte, né? Os nossos padrinhos, aquela comunidade que participou. Só que todo casamento, as pessoas, elas nos cobram uma coisa. E os filhos, quando vêm? Como que foi isso pra você? A gente já conversou um pouquinho antes da gravação, né? E aí eu sei que, assim, a gente começa a entrar num ponto aqui do nosso podcast, que a gente começa a entrar um pouco na intimidade, né? E assim, agora entra numa intimidade sua e principalmente numa intimidade de Deus com você, né? E com seu marido. Sim. Eu casei em 2006, eu já queria ter filhos. Né? Quando a gente... E também um passar da igreja, né? Eu saí do EJC para entrar no ECC. Uhum. Eu não queria fazer o ECC sem ter filhos, porque eu sabia que teria palestras que a gente tem reflexão sobre filhos. Uhum. Então, eu deixei muito tempo para fazer o ECC. Eu não fiz 2007, 2008, eu não fiz o ECC, porque eu não conseguia ser mãe. E a gente fez várias tentativas. Eu era gordinha, achava que era o peso. Enfim, não foi possível ser mãe biológica. Uhum. Meu marido tem um problema na hipófise que não fabrica um hormônio e a gente não conseguia. E viemos trazendo esse legado, né? Porque a família realmente cobra. E aí você vai crescendo com os jovens que era do seu tempo, todo mundo com filho. Sim. E você sem filho. E meu marido, mais ainda, tinha um desejo no coração muito grande de ser pai. E antes mesmo da gente tentar fazer outros tratamentos, né? Outras cirurgias que ele fez para reverter um processo da hipófise, a gente entrou na fila de adoção. Porque a adoção, eu não sei te explicar como, mas eu falava para ele, você quer ser pai? De algum jeito você vai conseguir. Vamos entrar, vamos entender este processo. E a gente fez a inscrição da fila de adoção, mas sem entender muito o processo, só para fazer, porque demorava muito. E quando você vai entrar na fila de adoção, você tem um questionário. E isso é importante e, ao mesmo tempo, é estranho. Porque você tem que criar as características do seu filho. Como que você cria uma característica do seu filho? Você aceita a adoção de um negro ou um de branco? Enfim. A gente preencheu aquele questionário seguindo a fé. Diferente. Todas as questões a gente colocava em diferente, mas dentro do coração com medo. Sim. Né? Principalmente na questão de saúde. Você aceita uma criança com deficiência? Aí ela tá leve, pesada, moderada. Você fala, como que eu vou escolher? Tem tudo isso? Tudo isso. Nossa, eu nunca imaginei, exatamente isso. Tem questionamento assim, aceita filhos de violência sexual? Aceita filhos de... Como que você vai desenhar o seu filho se quando você está grávida você não sabe como você vai ter? Sim. Então, foi esse o olhar que a gente teve quando a gente foi fazer esse questionário. Aí, o perfil de idade, a gente queria um bebê. Então, nós redesenhamos para de 0 a 4 anos. E ela falou, essa faixa etária demora muito. Enfim, vou gestar isso. E a gente fez e guardou aqui todo esse processo. E os anos foram passando. E você liga para a vara, tem uma fila, e essa fila não anda. E a sua fé começa a ficar mais abalada, porque você quer muito... Né, a todo momento, a ponto de até só a questão corporal biológica, né? Ela se projeta para isso, porque a mente manda. Foram momentos muito difíceis.
Inclusive na questão da sociedade, né? Porque, fulano tá dando uma criança, como se fosse um dar... Um presente qualquer, né? Você vai até a Bahia, que é fácil. Então, tudo isso veio da própria igreja também, Sim. das pessoas, de tudo. Mas a gente tinha dentro do coração que, se fosse para ser, ia ser. E em julho de 2021, a gente chegou um momento que a gente falou assim, eu acho que não é para ser. Uhum. E muitas dúvidas por conta da idade também. Eu falei para ele, a gente vai fazer uma oração, vamos entrar em um momento de... Porque esse é o ano. Se a gente não ter filhos em 2021, eu não quero mais pensar nisso. Até 2021, quanto tempo vocês já estavam nesse processo de tentar adotar? De tentar adotar, já estava quase 5 anos. Nossa, bastante tempo. E nós éramos ainda 200 e pouco. Em julho, eu lembro que a gente era o casal 201 da fila de adoção. Caramba! Então, imagina, se Guarulhos adota por mês aproximadamente 4 a 5, quanto tempo ainda eu ia levar? Muito tempo. Muito tempo. E aí, isso estava dando uma angústia. A gente, em novembro de 2021... Novembro de 2021, a gente foi fazer... A gente conhecia as músicas do Frei Gilson, mas eu nunca tive a oportunidade de estar presente. Então, Sim. Era aquele boom de ouvir, até por conta da pandemia. Sim. Ele ficou muito mais reconhecido, né? E a gente surgiu uma oportunidade de fazer um retiro nas Irmãs Carmelita, na qual ele ia ter uma participação. Era na universidade, agora eu não lembro o nome, uma universidade católica que Ítalo. Isso, era lá. É a universidade, eu estudo hoje, faço teologia na Ítalo, me formo esse ano. Eu achei linda aquela faculdade, linda, linda. E a gente se inscreveu para passar o dia lá. E em um dos momentos teve um propósito, né? Você tinha que colocar no altar, e foi o Frei Gilson fazendo a oração, o seu desejo do seu coração. Eu coloquei que ele tirasse o desejo de eu ser mãe e aceitasse a condição. Eu pedi para ele que eu aceitasse os desígnios de Deus. Né? Que para mim era muito importante ser filho, ter esse filho, mas assim, para o meu marido era muito, então isso me angustiava. E eu pedi para que ele me colocasse na centralidade de aceitar o que Deus tinha para mim. Se até dezembro essa fila de adoção não andasse, a gente não iria mais pensar nisso. A gente iria ter outros propósitos e aceitar o que Deus queria. Sim. E, ao mesmo tempo, no coração do meu esposo, ele colocava, eu quero ser pai. Sim. E eu vou ser pai. Então, você faça até dezembro eu virar pai. Ele falou pra mim. Eu não sei o que você vai fazer, se vira. Eu não sei de que jeito. E a gente fez esse... Eu lembro até hoje, a gente fez no dia 1º de novembro. No dia 2 de novembro... Era feriado. E a gente faz parte de um projeto da igreja chamado Frutificai nas Ruas. Nossa. Foi a única pastoral que a gente ajudava em várias, mas o comprometimento, até porque ela era nova, né? E era novo você ir para as ruas tratar de morador de rua. É um projeto social que vocês vão... É um projeto social de levar alimento para morador de rua. Então, a gente faz as marmitas. Ah, de marmitex, que legal. Isso. A gente faz as marmitas e levava. É um casal que se sentiu muito incomodado nesses pós-ICC e acabou fazendo poucas marmitas e criou e trouxe esse projeto para a igreja. E aí ele foi tirando vários moldes, né? A gente tirava um sábado por mês, passava o dia lá. Então, de manhã fazia a comida, nós almoçávamos em comunhão e a gente separava as marmitas. Sim. E uma moça veio nos procurar desse projeto que ela fazia... parte da Família Acolhedora. A Família Acolhedora é um projeto social da Prefeitura de Guarulhos para acolher crianças de adoção que têm alguma peculiaridade de saúde ou crianças atípicas, né? Que precisam de um cuidado maior, precisa estar inserido nessas famílias para ir para adoção. Eles não podem adotar, mas eles trazem essas crianças dentro dessa família para que saia a adoção mais rápido até e eles tenham constituído o que é uma família. Para mim não serve, porque você cria uma relação, como você vai devolver, né? Exato. Mas as pessoas são escolhidas a dedos, né? Essas pessoas, elas têm o dom de trazer esse amor para elas e depois trazer para outra pessoa. Sim. E a Karen era uma moça dessa. E ela pediu a roupa e
para essas crianças que iam para essas famílias. E como na rua não tem muita criança, a gente recebe as doações, a gente tinha essa parceria. A Karen me ligou na primeira semana de novembro. Ela sabia que eu queria adotar, que eu estava na fila, ela sabia desse projeto da fila. E aí ela falou para mim assim, ela me ligou de manhã cedo, tava eu e meu esposo fazendo faxina, a gente ouvindo música. E ela falou assim, Rê, eu preciso falar muito com você, eu tô com meu coração ardente. A Karen, ela é do grupo de oração, ela é carismática, ela era da igreja da São Pedro na época. Ela falou assim, eu tenho uma mensagem para você. Eu falei, eu tô aberta, né? Aquela coisa. Só que eu tinha tirado, é como se tivesse um plug, Deus fez um plug. Eu tirei da minha cabeça em ser mãe. Então, eu falei que eu não queria mais falar sobre isso. E a Karen falou assim, eu tenho uma mensagem de Nossa Senhora para você. Nossa. Você acredita? Eu falei, claro, pode ir, né? E eu pensando. Eu cuido de uma criança acolhedora aqui, que chegou fazem 6 meses. Essa criança, ela é especial, provavelmente, porque ela tem muitos problemas de saúde. Mas Nossa Senhora falou que eu rezei muito para uma família católica e ela me mostrou só você. Eu não sei como, eu não sei de que jeito. Essa criança, ela vai ter alguma relação com você. Sim. Então, eu vim... E aí, a gente já tá, assim, quando fala de filho, eu já estava muito ferrada da vida, eu ficava triste, né? Falei, tá bom, cara, eu vou... Mas é impossível. Eu sou, hoje, o 149 na fila de adoção. Eu não tenho condições de adotar uma criança especial, mas eu vou colocar em oração. Muito obrigada, né? E como todo católico que fala que tem fé, mas não tem, sim, muitas vezes vacila, né? Que a gente é ser humano. Eu falei para ela, eu vou acolher sua fala, vou pedir para Nossa Senhora, mas também vou pedir para uma família bem para essa criança. E aí ela falou para mim assim, nós estamos no mês de Nossa Senhora das Graças. É tipo, você não tá entendendo, né? Ela falou assim, novembro é mês de Nossa Senhora das Graças. Eu nunca tinha me aprofundado em Nossa Senhora das Graças, para te falar a verdade. Começa uma novena de Nossa Senhora das Graças. Eu vou te mandar todo dia essa novena, eu vou te explicar como fazer. Pede para Nossa Senhora das Graças que ela vai te mostrar o caminho. Aí eu falei assim, tá bom. Eu vou rezar. Mas reza junto com o seu esposo. E nessa época, meu marido chegava 3h da manhã do serviço. Nossa, já dava pra rezar com o Frei Gilson. A gente fazia o quê? Ele chegava, vamos rezar. Pegava aquela oração de mão dada, assim, vai rapidinho, por favor. Muitas das vezes, né? Mas a gente começou a fazer a novena. Ela falou, você não conhece ninguém da vara da infância? E eu nem lembrava de ninguém da vara da infância. Falei, não, eu não conheço ninguém. Fala que essa criança vai sair agora para adoção. E quase ninguém vai querer ela porque ela usa bolsinha de colostomia. E eu falei, meu Deus, como que eu vou cuidar? Mas essa mulher tá doida. Por um momento eu fiquei, essa mulher tá desenhando uma situação que é impossível de acontecer. E aí eu lembro que eu fiz a novena no primeiro dia da novena, segundo. No terceiro dia da novena, era um domingo. Eu fui levar minha sobrinha para o coral da igreja, que tinha uma moça que ela fazia a iniciação. E lá, eu lembro que ela estava com a bolsa dela. Eu cheguei a levar minha sobrinha lá, ela treinava as crianças da catequese. E eu olhei para a bolsa. A bolsa tinha um crachá da prefeitura. E me chamou a atenção porque eu era da prefeitura. Falei, outra professora. Quando eu vi o crachá que estava no chão, ela era assistente social da vara da infância. Meu Deus. No altar. E aquilo mexeu comigo, porque vinha a fala da Karen, né? Mas como todo incrédulo, eu ficava, não. Aí eu perguntei para ela, você trabalha com adoção? Ela, sim, sou assistente social da adoção, Rê, né? Que a gente se conhecia. Falei, qual a possibilidade de uma criança atípica chegar para um casal 145 na frente? E ela perguntou desse casal. Eu falei, não, é um casal que está cuidando dessa criança e ela vai para adoção, mas parece que ela tem tanto problema que eu nem sei ao certo. Aí ela falou assim, é uma fila, Rê, tem que seguir. Falei, então tá. E aí eu fui fazer o 4º dia da novena. Eu fiz o 5º dia da novena. No 5º dia, eu lembro que era uma sexta-feira, às 18 horas. Eu e meu esposo, a sexta-feira, a gente sentava para tomar uma cervejinha e conversar na garagem com as minha mãe e meu pai. A gente estava todo mundo lá. Tinha um amigo, né, um marceneiro, que era o vizinho, estava lá.
E a gente conversando, passando aquele momento divertido até. O telefone tocou. E era o telefone de casa. Ninguém liga mais pra casa, né? Agora é tudo celular. Acabou, né? E aí eu falei pra ele, você vai atender que a Clara tinha qualquer outra coisa menos pra nós. E ele foi atender. E eu lembro que a gente tava com o rádio ligado. Eu olhei pra sala, ele tava ajoelhado. E eu fiquei sem entender. Desliguei o rádio e falei, morreu alguém, gente? Falei, o que foi? Ele falou, é da vara da infância. Eles falaram que a nossa ficha foi selecionada agora para uma criança que não é o que a gente desenhou. Mas eles queriam saber se a gente quer conhecer. Aí eu falei, que criança? Aí ele falou assim, é uma menina. E eu não sabia nem Meu Deus do o que céu, era da gente. Karen. Aí eu falei assim, quando? Aí ele, segunda, era sexta. Segunda, mas ela tem uns problemas de saúde. Eu falei, pergunta pra ela o nome dessa criança. Aí a moça falou assim, o nome é Aline, mas vocês querem conhecer? Nós ligamos para 148 casais por conta dos problemas de saúde que ela tem. Aham. Eles não quiseram adotar. Você quer conhecer a criança, pelo menos? Rogério, é a minha vez? Eu lembro dessa fala. Nossa. Chegou a minha hora? Se é a minha vez, Deus quer que seja ela, então nós vamos conhecer. Sim. E aí ela perguntou o nome da menina. E a moça falou assim, hoje ela se chama Aline, mas quando ela é adotada, vocês podem mudar o nome. Uhum. E eu lembro que na hora eu peguei o telefone e liguei para Karen. Falei, Karen, como chama a criança que você pediu para eu rezar? Ela virou para mim e falou, Aline. Nossa. E naquele momento parece que o mundo tinha acabado, assim, foi uma coisa assim muito estranha pra gente. Sim. Até associar tudo isso, não era muita coincidência, não existe coincidência, existe fé. E nós estávamos no 6º dia. Nós fizemos o 7º, fizemos o 8º. Eu fui conhecer a Aline no 9º dia da novena, o último. Se não é uma preparação Tudo de marcado Deus pela para assistência isso. social. E na segunda, a gente foi conhecer a Aline, que já não estava mais com a Karen, que a família acolhedora ela tem um período e ela passa para outra. Então, tinha um lugar marcado, que a gente ia conhecer a família, que ia trazer a Aline. Sim. E quando aquele bebê chegou perto da gente, parecia que ela já conhecia, sabe? Ela veio pro colo, eu conheci a Aline com 8 meses de vida. E a Aline tinha uma semelhança muito grande com meu esposo, visual. E a gente veio trazendo... Na hora a gente falou... Eu não vi nenhuma anomalia na Aline, eu não vi nada. Para a gente entender o processo dela, a Aline ela tinha uma anomalia no retal, ela não tinha um ânus. Ela tinha algumas questões físicas, que ela tinha 6 dedinhos em cada mão. E ela tem um rim só. Ela tem um rim ectópico, Caramba. porque os pais genéticos dela são primos de 1º grau. Então, Entendi. e possivelmente ela teria um problema cognitivo, segundo a adoção. Mas que tinha que ser acompanhado, porque os pais tinham problema cognitivo. Não tinha problemas de droga, mas eles eram da PAI. Eles tinham algumas participações lá. E aí a gente começou as visitas. A gente fez a visita, 3 visitas. No dia 17 de dezembro, no dia 16 de dezembro, aniversário do meu esposo, a igreja fez uma charreata. Nossa. Que eu nunca imaginei na minha vida que a gente teria. Eu vivenciei todas a gestação de uma mãe não biológica. A espera, o medo do desconhecido. Desconhecido. A charreata, que foi o chá de bebê que a igreja fez. E no dia 17 de dezembro eu trouxe a Aline para casa. A Aline veio para casa linda, todo mundo esperando em casa. E alguns amigos da igreja, casa. Sim. A gente teve tudo. Eu não comprei nada para a Aline. Todo mundo... Foi tudo montado por amigos, colegas, berço, tudo. Eu lembro que ela tinha um quarto, porque era o meu quartinho de estudo, a gente transformou no quarto dela. E quando eu trouxe a Aline, que eu fui perceber que ela tinha uma bolsa de colostomia. Nossa. E aí eu falei, e agora? O que eu faço, né? O que eu faço? Eu nunca tive uma criança. Sim. Uma criança de 10 meses, de 8 meses, com uma bolsa de colostomia. Uma pele bem machucada, porque não tinha os cuidados necessários, nem a melhor bolsa, nem a melhor remédio. E aí eu lembro que eles me deram e a gente iniciou o tratamento da Aline. Só que
A Aline ia ser internada para a primeira cirurgia no dia 8 de janeiro de 2022. No dia 7, numa quinta-feira, o padre fez o batismo da Aline para nós. Porque a gente pediu e a gente iniciou o tratamento da Aline. Hoje minha filha é linda. Minha filha fez 3 cirurgias. Minha filha não tem nenhum tipo de anomalia. Meu Deus. Minha filha tem todas as funções intestinais, tudo perfeito. Ela desfraldou na idade certa, ela caminhou na idade certa, ela tem a parte cognitiva muito bem... Perfeitinha. Aline é o meu milagre de Nossa Senhora. E olha, e que milagre. Gente, eu me emociono de escutar porque a gente olha tantas mães, né, por aí que a gente tem, né, que tem esse sonho, tem esse desejo. E às vezes elas largam tudo, porque elas acham que não é possível, né? Mas a gente mostra o quanto a nossa fé, né, quando perseverada, né? Porque assim, não adianta você só ter fé, você tem que perseverar na fé, né? Aceitar o desconhecido. Foi o que aconteceu com a gente. Né? E a gente olha esse milagre, né, que você contou pra mim, que você contou pro Brasil, né? Então, graças a Deus, a gente chega em muitos lugares, né? E a gente olha assim, gente, de verdade, a gente prova o quanto Deus é maravilhoso e Ele realiza milagres desconhecidos. Ele tinha desenhado toda a minha vida do jeito que eu sonhei. E eu só sofri porque eu sou humana. Sim. Mas tudo que Ele desenhou para mim, eu vivi. Sim. Desde as angústias de um hospital, porque a gente ficou quase 6 meses internado com ela. A todos os processos. Eu não mudaria nada na minha vida. Eu acho, novamente, é aquilo que a gente falou do casamento. É do jeito que Deus escolhe, né? E falei pra você, passa muito rápido o tempo aqui, né? Eu tenho certeza que a gente teria muito mais momentos aqui pra contar, mas o tempo voa. E aí, olhando um pouquinho pra essa câmera aqui, né? Sua câmera específica agora. Eu fiquei sem vergonha, agora eu tô falando... Assim. O que esse processo através da adoção ensinou pra você? Em uma frase curta. Que a gente pode constituir uma família sem precisar gerar a vida. Você pode dar continuidade à vida. E eu dei continuidade à vida da Aline. E eu acho que ela também ganhou, como nós ganhamos também. E hoje minha família é perfeita. Amém. Deus seja louvado por isso. Todos os meus sonhos foram realizados através da oração. E para esses casais que estão nessa espera? Faço o ECC porque eu fiz. Eu fiz porque a gente precisa trazer essa nova... Essa nova não, porque a gente sempre teve, né? Eu acho que a gente precisa acreditar na concepção do amor. Se a gente acredita na concepção do amor, a família ela é constituída de qualquer maneira. Porque você dá o amor para o outro é constituir uma família. Sim. E eu dei essa oportunidade. E eu sou muito feliz por ser mãe adotiva, por ter vencido as questões de saúde, ter me dedicado, que é uma mudança, né? Sim. Passei tudo que as mães passam, esse despojar para o outro. E hoje eu tenho uma família muito consolidada no amor de Deus. A gente acredita muito que tudo tem saída. Sim. Mas a gente se dá a oportunidade de poder aumentar esse amor de uma outra maneira que não seja biológica, né? O tradicional que todo mundo fala, casou, agora tem que ter filho. Não. O filho, ele vem através do amor. Não é uma obrigatoriedade de casamento, não é um tempo determinado. Há um tempo que o seu amor transborda e você precisa passar para outro. Passar para outro. E que história, assim, lindíssima. Lindíssima, de verdade. Assim, eu por alguns momentos me emociono aqui, porque a gente conhece tanta gente, né? E às vezes a gente vê que são pessoas que estão querendo passar pelo mesmo processo, mas tem o medo, tem a dúvida, né? Às vezes tem a fé, mas o medo e a dúvida, né? Mas quando você persevera na fé, acho que é o mais importante. Então, de verdade, em nome aqui da Dom de Deus, só tenho a agradecer a sua presença. Eu também agradeço a oportunidade. Toda essa história linda que você trouxe, né? Eu espero que
chegue a muitos corações essa história, né? E que a gente possa ter muitas outras pessoas querendo trazer um relato como esse seu aqui, né? Então, eu acho que cada vez mais aqui nos enche o coração de escutar o quanto Deus é perfeito em fazer milagres, né? E para isso, assim, seu testemunho mostra realmente que a família é o plano de Deus e que o amor verdadeiro vai muito além do sangue. Ele nasce no coração e floresce na fé. Amém. Né? Então, gente, encerramos mais um episódio. Eu espero que vocês assistam, compartilhem, convidem mais pessoas para seguir aqui o nosso canal. Que muita gente também possa testemunhar aqui. Exatamente. Esse é um canal de evangelização muito importante. Exato. Tá? Então a gente espera por todos vocês aí para assistir esse episódio maravilhoso aqui. Espero que vocês se emocionam que nem eu. E encontramos vocês aí nos próximos episódios. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.